Glória a Deus, aleluia. Você ficou surpreso, né? Você fala disso, eu não sabia. Tem gente que tem um nome bonito, né? Mas é o mesmo nome brasileiro, né? Tem muitos nomes aí ingleses, mas quando vai traduzir é o Francisco, é o Pedro, é o Paulo, é o João. João 8, verso 1, vamos ler, diz assim: porém Jesus foi para os montes das oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um. Começou pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Diga amém por isso. Levante sua cabeça, olhe para mim, querido. Nós estamos na campanha Tolerância Zero. Existem coisas que não dá para tolerar. Existem coisas que a tolerância tem que ser zero. E principalmente com o mal. Por quê? Porque o mal cresce. O mal, ele vai crescendo. É como o desrespeito. O desrespeito, ele começa com uma brincadeira. E se você não cortar o desrespeito de pessoas para com você, esse desrespeito vai crescendo, sim ou não? Começa assim. A pessoa começa chamando você de besta. É uma bestinha. Mas aí começa na brincadeira. Mas daqui a pouco a pessoa já está te humilhando. Aí chega a um nível de desrespeito tão grande que você se pergunta: meu Deus, aonde começou esse desrespeito tão grande? Como que essa pessoa chegou a esse ponto de não me respeitar mais? Porque começou numa coisa pequena, igual apelido. Apelido, se você tolera, ele pega. Pega ou não pega? Ainda mais apelido ruim. Mas quando você não tolera, quando você diz assim: ó, esse negócio de apelido, de brincadeira de mau gosto, comigo não. Então quando você corta ali, pronto, aquilo ali. Mas tem gente que tolera. Tem gente que fica aceitando a pessoa está chamando ela de apelidos negativos. E aquilo ali vai só crescendo, a difamação. Então o mal, se ele não for cortado, o que acontece com ele? Ele cresce, ele precisa ser cortado. Quando uma pessoa chega num estágio de um câncer, foi porque houve um mal pequeno e esse mal não foi cortado. Eu não sei se você sabe, mas eu estava lendo uma reportagem que a maioria dessas doenças, principalmente o câncer, elas são por conta de sentimentos negativos. O câncer, por ser uma doença que não tem cura, a medicina que explica que a sua origem vem de sentimentos negativos. Muitas pessoas que tiveram as suas emoções desestabilizadas acabam tendo câncer. Muitas mulheres que têm câncer de mama, não somente têm câncer de mama muitas vezes por conta de uma questão genética, mas por conta de sentimentos negativos que não foram cuidados, que foram traumatizando, e isso foi gerando câncer. E homens também tem essa questão. Que sentimentos são esses, bispo? Mágoa. Você sabia que a mágoa pode causar um câncer? Câncer de estômago, vários cânceres. A mágoa, o ódio, o luto não curado. A pessoa fica em luto a vida toda, aquilo ali vai causar um câncer. Tem pessoas que quando morre alguém,
ela não se cura daquilo ali, ela leva para a vida toda. E a pessoa precisa entender que a morte, ela não é o fim. A morte, ela não é um problema. Mas tem gente que fica carregando aquela dor, e essa dor pode se tornar uma doença. Então, se você não corta esse mal no início, ele pode causar um problema muito grave na sua saúde, em todos os sentidos. Então, o mal, quando ele é tolerado, ele vai crescendo. O mal, ele tem que ser cortado. Diga amém por isso. E nessa campanha Tolerância Zero, eu quero abordar sobre algo muito importante. A Bíblia diz que uma mulher pega em adultério, ela foi trazida até Jesus. E os religiosos, os escribas, os fariseus disseram: mestre, essa mulher, ela foi pega traindo seu marido. E a lei de Moisés diz que essas mulheres que cometem isso, elas têm que ser apedrejadas e mortas. Era assim. No Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. A pessoa fez algo errado, tinha que pagar na mesma moeda. Então, ela tinha cometido um adultério. E a lei diz que aquela mulher devia ser morta, apedrada pelas pessoas. E Jesus, então, deles tanto insistirem, Jesus disse para eles: aqueles que não têm pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que depois foram saindo, dos mais velhos até os mais novos. E Jesus falou para ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor, me condenou. Ele disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Eu quero trazer algo muito importante. Tem um ditado popular, que isso não está na Bíblia nessas palavras, mas tem um ditado que diz assim: Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus odeia o pecado, sim ou não? A Bíblia nos mostra que o pecado, ele diante de Deus, ele é como podridão, como carniça. O pecado é o que faz separação entre o homem e Deus. Muitas vezes a gente só diz assim: ah, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, diga amém por isso. Diga: Deus é amor. Mas não para aí, porque tem gente que só fica nisso: ah, Deus é amor, e acha que nada de ruim vai acontecer na vida dela. Deus é amor, mas Deus também é o quê? Justiça. Diga comigo, diga: Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus tem uns momentos dele que ele vai ali irar. Só que a ira de Deus não é igual à nossa ira. Não confunda a ira de Deus com a sua ira, com o sentimento que nós temos de ira. Porque quando nós temos um sentimento de ira, de raiva, e a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. O nosso desejo é de matar, de arrancar a cabeça, de acabar quando você está com raiva. Mas Deus não é assim. Quando Deus está com raiva, aí Deus quer matar a pessoa. Não. Deus põe a pessoa na balança. A pessoa vai ser julgada não pelo sentimento de Deus, mas pelo próprio sentimento, pelas próprias atitudes, pelas próprias escolhas dela. Mas Deus também vai manifestar ali o momento de ira, por conta das consequências do pecado daquela pessoa. Ou você acha que Deus fica feliz quando uma pessoa estrupa outra? Quando um pai estrupa uma criança ali, uma filha, você acha que Deus fica feliz? Deus não fica feliz. Quando um irmão mata o outro irmão, você acha que Deus fica feliz? Ah, Deus é amor, bispo. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Só que Deus não vai usar a ira dele como a nossa ira, como a nossa raiva. É totalmente diferente. Quando Deus se ira, Ele se ira para fazer justiça, para trazer justiça. Por conta da desobediência, o homem vai pagar o preço. Então vem a justiça. Aí Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Aí eu estava pensando: tem como separar o pecado do homem pecador? Tem como? Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é o quê? É mentiroso. Então eu não entendo. Puxa, como é que Deus odeia o pecado e ama o pecador? Tem hora que vai ficar confuso na mente da gente, porque não tem como separar. Todo dia nós erramos. Todo dia a gente fala: aí como é que Deus me ama se eu sou um pecador? Como é que Deus me ama se muitas vezes a gente peca, a gente erra? E aí é onde a gente precisa entender o juízo, o julgamento, a maneira de Deus lidar com a gente.
Quando a Bíblia nos mostra que Deus odeia o pecado, é no sentido das pessoas não se arrependerem, é no sentido das pessoas que insistem no erro. Tem pessoas que não querem abandonar as drogas, tem pessoas que não querem abandonar a prostituição, tem pessoas que não querem abandonar a mentira, e Deus odeia isso. Tem pessoas que não querem abandonar mentiras, intrigas, e Deus odeia isso. Mas não quer dizer que Deus odeia essas pessoas, porque quando a Bíblia diz que Deus ama, é no sentido dele amar a criação. Um exemplo para ficar claro para você: quando a gente tem um filho, a gente que é pai, você que é mãe sabe, você olha para aquela criança assim, você nunca pensa que vai ficar com raiva daquela criança, é ou não é? Uma coisinha tão linda dessa, nunca vou ter raiva dessa, mas vai crescendo e tem hora que faz raiva para você, é ou não é? Você diz assim: eu nunca que vou ter raiva da minha mãe, eu amo minha mãe. Mas tem momentos que você fica chateado, revoltado com sua mãe, com seu pai, é ou não é? Você ama sua mãe, ama ou não ama? Ama seu pai, seu irmão. Você diz: eu amo meu irmão. Mas tem hora que você fica com raiva do seu irmão, fica ou não fica? Fica chateado. Puxa, bispo, raiva da mãe. Tem hora que acontece isso, não pode permanecer essa raiva. Por isso que a Bíblia diz: pais, não ireis os vossos filhos. A própria Bíblia orienta os pais a não irar os filhos, porque tem filho que é assim, tem pai que ele sabe que se falar algumas coisas o filho vai ficar revoltado, vai ficar chateado. Não é que você não tem que falar a verdade, não é que você não tem que corrigir o seu filho, é que muitas vezes tem pais que iram o filho, sabe o jeito do filho, sabe como é que o filho é, zangado, e aí tem pais que ficam ali provocando a ira no filho. E a Bíblia diz: pais, não ireis o vosso filho. E a gente tem que atentar para isso, é uma realidade no nosso meio. Agora, quando a Bíblia diz que Deus odeia o pecado, não é que Deus odeia a minha pessoa. Deus muitas vezes se entristece, fica chateado com aquele de ruim que eu faço. Aí a Bíblia diz que uma mulher foi trazida por Jesus, ou para Jesus julgar. E a tolerância do pecado naquela época era o quê? Era zero. Pecou, mata. Traiu, mata. Tolerância zero. E trouxeram para Jesus. E eu pergunto: qual é a tolerância de Deus com o pecado? Qual é a tolerância de Deus com o pecado? É zero. Diga comigo, diga: a tolerância de Deus com o pecado qual é? É zero. Mas trouxeram uma mulher para Jesus, dizendo: Jesus, essa mulher pecou, e a lei diz que ela tem que ser morta, a lei diz que tem que matar. Aí é onde entra aquele texto que Jesus diz assim, que tem gente que quer tirar um cisco do olho do irmão, mas no olho dela tem o quê? Uma trave, um poste. Irmão, Jesus fala de um poste de madeira. Você já viu um poste de madeira? Eu consigo ver um cisquinho no seu olho. Tem um cisquinho ali no olho do Cristóvão, mas talvez no meu olho, aqui é só um microfone, mas tem um poste. Eu consigo ver o cisco no olho dele, mas não consigo ver o poste no meu olho. Aí é nesse sentido. Eles conseguiu ver um cisco no olho da mulher e não conseguiu ver o poste, ou seja, conseguiu ver o pecado na vida do outro, mas não conseguiu ver o pecado na sua própria vida. Tem hora que a gente vê pecado na vida dos irmãos, é ou não é? Aquele irmão lá e tal, mas não consegue ver na nossa. E aí é onde você tem que vigiar, porque não é errado. Você viu que seu irmão está errado, não é? Eu não vou julgar com a Bíblia, não. Ô irmão, não faz isso não, rapaz, sai dessa vida. Agora tem gente que só consegue ver nos outros, não consegue. Não, tem um poste, vou tirar o poste do meu olho e eu vou ajudar o meu irmão a tirar o cisco do olho dele, amém? Agora a pessoa não tira o poste do olho dela e quer tirar o cisco do olho dos outros. Aí é difícil, é ou não é? Como diz o pastor Moisés, é duro. Aí é duro, aí é difícil. Aí trouxeram uma mulher para Jesus e a tolerância deles com o pecado era zero, porque a própria palavra mostra que a tolerância era zero. Mas Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E foram saindo um por um. Aí eu fico me perguntando, se Deus odeia o pecado, por que Jesus foi tolerante com aquela mulher?
Se a lei era essa, tinha que matar, por que Jesus foi tolerante com ela? Será que Jesus aprovou o pecado daquela mulher? Será que Jesus estava concordando com o que ela estava fazendo? Será? Porque ele disse para ela: filha, nem eu te condeno. Mas é aí onde a gente precisa raciocinar e procurar entender. Porque quando Jesus traz ali um absorvimento para aquela mulher, é porque Jesus estava vendo um falso julgamento. Tinha um falso julgamento. Não é que Deus tolera o pecado, mas havia ali uma hipocrisia muito grande. Eu lembro que já aconteceu casos da gente saber. Aí a pessoa está com a vida toda errada. Aí chega um irmãozinho, vai falar: esse irmãozinho não pode pregar não, esse irmãozinho aí não pode subir no altar não. Muitas vezes a pessoa está toda errada, mas ela quer impedir as pessoas de subirem. É o que Jesus disse para os fariseus: vocês nem entram no céu e nem deixam os outros. Tem gente que está na porta do céu. Jesus diz isso. Tem gente que está na porta do céu. Ela não está no céu, ela está na porta do... Ela não entra e nem deixa os outros. Você não pode não. Você faz não. Aí ela não entra, mas ela também não. Ela fica só impedindo as pessoas de entrar. A gente está lá, está dizendo para as pessoas que estão lá no mundo: vem para Jesus, irmão, Jesus vai mudar a sua vida. Aí a pessoa diz assim: ô bispo, eu uso droga. A gente vai excluir ela? Não. Aí ela vem para a igreja, vem para Jesus, se liberta. Aí você diz: glória a Deus. Mas no dia que essa pessoa erra, que é que muitas vezes, não estou dizendo que é o caso da nossa igreja, que graças a Deus a gente não tem isso, amém? Mas vamos supor, aí o cara roubava, veio para a igreja, se converteu, glória a Deus por isso. Mas um dia ele deu um vacilo e voltou a roubar. Aí o que muita gente faz? Expulsa ele da igreja. O cara errava, a pessoa pecava, veio para Jesus, mudou de vida, mas teve um momento que ele teve um deslize. Aí, em vez das pessoas ajudarem essa pessoa a se restaurar, ajudar essa pessoa a pegar firme com Deus, fazem o quê? Expulsam essa pessoa. É assim ou não é? É assim. Sabe por que eu digo isso? Porque eu já vi. Tinha numa igreja que lá em Barreiras eu participava, tinha um rapaz, eu não vou dizer o nome dele, porque é antiético a gente falar o nome das pessoas sem elas estarem presentes. Tinha um rapaz que ele bebia. Ele ia para a igreja bebo. Aqui não tem muito não, graças a Deus. De vez em quando que aparece um ou outro. Mas é assim, lá em Barreiras, todo culto e toda igreja que você for tem um bebinho assistindo o culto. É assim. Você pode ir em todas as igrejas lá, todo culto tem um bebinho assistindo o culto. Não sei que parece um imã. Aqui no início até que tinha muito, agora parou, acho que porque Deus fechou um monte de bar aqui na cidade. De vez em quando aparecia, mas agora graças a Deus não aparece mais. Mas sempre tinha um bebinho lá para assistir o culto. E era o mesmo bebo, ele ia para o culto, ele sabia os dias de culto. Ele não era evangélico, ele não estava firme com Jesus, mas ele ia para a igreja bebo. Um dia, um irmão que tinha se libertado da cachaça, que realmente era alcoólatra, chegou para ele e falou assim para ele: eu estava na hora, não foi que eu ouvi falar não, eu presenciei. Falou para ele assim: rapaz, cria vergonha em sua cara, porque Deus me libertou da cachaça, Deus me libertou da... Aí ele foi contando o testemunho dele e falou assim: hoje eu estou liberto, eu venho para a igreja. Aí falou, sabe o que para ele? Falou assim: se eu fosse você, eu nem vinha na igreja desse jeito bêbado. Para vir para a igreja desse jeito bêbado, cria vergonha. Eu nem via, nem pisava o pé na igreja. Cria vergonha, rapaz, todo dia você vem para a igreja bêbado. Se fosse você, eu nunca pisava mais o pé na igreja. Sabe o que aconteceu com esse bebinho? Nunca mais voltou. Ou seja, era melhor ele bebinho lá, uma hora Deus libertava ele, do que ele não ir mais. O irmão expulsou ele. O irmão botou ele para fora nas palavras agressivas. Ou seja, o irmão achou que ele podia usar esse julgamento. Eu não sei como é que ele estava ali com Deus, mas ele ousou ser uma tolerância zero com aquele irmão. E não pode ser assim, querido. Não podemos fazer assim. Porque a igreja pode não concordar. Eu posso não concordar com o erro que você faz, mas eu tenho que te abraçar, amém? Eu posso não concordar com o pecado que uma pessoa comete, mas eu tenho que abraçar essa pessoa e dizer: vem cá, a gente vai te ajudar, vem cá que a gente vai pegar junto com você. A gente não pode ter esse pensamento
Porque é o pensamento que muita gente tem. É o quê? Fulano errou? Se eu fosse o pastor, excluía do grupo da igreja. Se eu fosse o pastor, botava para fora. Foi um caso teve um caso aqui na cidade de uma pessoa se envolvida com política na época de prefeito. Aí teve outra pessoa da cidade que falou assim: se eu fosse aquele seu pastor, eu não deixava você nem entrar na igreja. Só porque a pessoa votava em outro candidato e ela não concordava e fazia campanha, disse: se eu fosse eu, por conta da posição dessa pessoa politicamente, não deixaria ela nem entrar na igreja. Pode um negócio desse? Não pode. Mas tem gente desse jeito, que querem excluir as pessoas. Ouça, Jesus não concordou com o pecado daquela mulher. Não é que Jesus foi tolerante com ela. Você vai ver que no final do texto ele diz assim para ela: vá e não peques mais. Não é que Deus é tolerante com o nosso pecado, é que Ele não é tolerante, a tolerância de Deus é zero com a hipocrisia. Porque, irmãos, todos nós temos erros, todos nós somos falhos. Quando você ficar nesse fanatismo religioso, que você é mais santo, que você é mais que os outros, não, sai fora disso. Quando você achar que você é mais espiritual, que você não peca, que todo mundo peca, isso é fanatismo. E a tolerância de Deus com você vai ser zero em relação às suas acusações, em relação às suas condenações. Porque em vez de condenar, você tem que procurar ajudar as pessoas, amém? Em vez de julgar, de expulsar, você tem que pegar aquela pessoa e ajudar aquela pessoa para que ela se restaure, se recupere em nome de Jesus. A tolerância de Jesus foi zero com a hipocrisia, com o falso julgamento. Aí a tolerância de Jesus é o quê? É zero. Quando você vem com falso julgamento, Jesus vai ser tolerância zero com você. Então saia fora dessas coisas de falso julgamento, de querer achar que pode julgar e condenar. Irmão, deixa na mão de Deus, que Deus cuide, que Deus trabalhe, amém? Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Teve uma pessoa que falou: bispo, eu vi o irmão fulano bebendo lá no cais. Se eu fosse o senhor, não deixava nem ele tomar a santa ceia. Não é eu, é a pessoa aí e Deus. Se ele se arrependeu, se ele tem a consciência limpa, eu vou dizer assim: ei irmão, você estava semana passada lá no cais tomando a cervejinha? Ei, obreiro, pega a ceia daquele aí. Não pode, não. Não é assim. É a pessoa e Deus. Se ela acha que ela pode, que ela está arrependida, conserto com Deus, amém. Mas a gente tem que tirar isso. Não podemos, como igreja, excluir as pessoas. Nós não vamos concordar com o pecado, porque pecado é pecado, amém? Errou, tem as consequências. Agora, nós não vamos usar de falsos julgamentos para com as pessoas, ou de julgamentos hipócritas, porque todos nós temos as nossas falhas, temos momentos que muitas vezes você pode enfraquecer na fé, pode esfriar, pode cair, mas pode contar que a igreja vai estar aqui para te ajudar, amém? A igreja não vai estar aqui para te apedrejar. A igreja vai estar aqui para dizer para você: vá e não peques mais. Vai e não peques mais. A igreja não é para tirar pedra no bêbado, no drogado, na prostituta. A igreja é para dizer para as pessoas: nem eu te condeno, vá e não peques mais. É isso que você tem que dizer para as pessoas que erram, amém? Se conserte, não peque mais não, saia fora, eu não vou te condenar. Deus está te dando uma chance, amém? Eu quero orar por você. Fique de pé. Nós já vamos orar finalizando, querido, para dar a oportunidade de você aproveitar que não está chovendo agora, para ir para sua casa sem molhar os cabelos aí, amém? Tá, amanhã eu não sei se vai ter culto das crianças. A evangelista Isabel vai divulgar, devido a esse período de chuva. Sábado tem um encontro aqui jovem, né? Encontro jovem aqui. Cadê o jovem? Não, glória a Deus. Quem não está vindo para o encontro jovem, porque eles não vão ficar divulgando, eles são sabidos. Mas nos encontros jovens está tendo o quê? É pizza de graça. Saíram essa semana aí, foram para a pizzaria tudo de graça. Aí o povo, irmãos, esse encontro jovem é o maná dos céus. É tanta coisa que tem. Só é revelado no encontro. Aí teve um pessoal assim: Bi, vocês fizeram um retiro aí, nem me chamaram. Eu falei: não, eu não fiz retiro nenhum.
aí é dos jovens, aí ele só divulga. E por que não botou no grupo da igreja? Eu falei, não, aí só, você só vai saber das informações no encontro jovem. Aí você não vai para o encontro jovem, você perde as bênçãos. Então assim, vem para o encontro jovem, está sendo uma bênção, amém? Não é um culto, tem um momento de adoração, mas é uma roda de bate-papo, de conversa, é algo muito bom. Eu sou tímido, venha, ninguém vai forçar você a falar não, você mesmo vai arder seu coração com vontade de falar, de também se expressar e ser cheio de Deus. Amanhã, o encontro jovem, domingo pela manhã, bom dia Espírito Santo, 8h30 da manhã, e domingo à noite o culto da Sagrada Família, amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. Ao invés de atirar pedra, perdoe, seja compassivo com as pessoas, porque nós não somos aquele que vai julgar. Deixa que Deus julgue, amém? Deixa que Deus derrame aí a graça, o amor e, se for o caso, a ira dele sobre as pessoas. Mas não use como, não manda ninguém para o inferno. Vai para o inferno. Não faça isso não. Faça, não vai se converter. Amém? Que tem crente que fica, tem uns crentes que quando zanga, vai para o inferno, não sei o que, você vai, não, faça isso não. Não joga essa pedra não, fala não, que Deus tenha misericórdia da sua alma, que você se arrependa, que você se conserte. Eu não te condeno, mas que você possa se consertar com Deus. Feche os teus olhos. Quantas das vezes você já falhou e pessoas te condenou? O próprio diabo fica o dia todo jogando pedra em você. Mas Jesus diz, nem eu te condeno, mas uma coisa ele te diz, vá e não peques mais. Muitas das vezes a gente fica preso em um pecado, muitas das vezes a gente fica preso em uma condenação. O diabo, ele é especialista em nos acusar, em nos condenar. Deus sabe que muitas das vezes a gente ia cair, a gente ia falhar, mas você precisa se levantar, você precisa olhar para os céus e entender que se você está vivo hoje, é porque Deus está te dando uma oportunidade de você fazer diferente. Se você está aqui hoje, é porque Deus está te dando uma oportunidade de você se arrepender, de você se consertar. Não fique olhando para A, para B, para C. Não, porque se você usar de julgamentos hipócritas, falsos, se você estiver no erro e condenando outras pessoas, não vai ter tolerância para você. Mas se você for uma pessoa que caiu, que falhou, mas que está disposto a fazer diferente, que está disposto a ter uma segunda chance, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer através dessa palavra, eu estou te dando uma segunda chance, eu estou te dando uma nova oportunidade. Não importa o que você fez, Deus não olha para o que você fez, Deus não olha para o tamanho do seu pecado. Não, Ele está dizendo, vá e não peques mais, vá buscar o conserto, vá para a sua casa em paz, vá, porque nem eu te condeno. Deus, Ele não está aqui para te condenar nessa noite, mas Ele está aqui para te absorver das pedradas deste mundo, das acusações do diabo. Você precisa ser livre dessas acusações, porque o diabo, ele errou, ele falhou e não se arrependeu, e ele fica querendo jogar pedra em você, ele fica querendo te matar por conta de um pecado que você fez. Mas Jesus está dizendo, não, eu não vou matar ele, eu não vou matar ela, eu vou dar uma oportunidade, porque ele quer se arrepender, porque ela quer se arrepender. Pai, Deus, nos livra, Senhor, dos falsos julgamentos, nos livra de ser hipócritas, meu Pai, de ver o erro nos outros e não ver em nós mesmos. Aquela mulher, Pai, ela não se defendeu, ela não acusou ninguém, ela não botou a culpa em ninguém, ela ficou em silêncio, meu Pai. Mas o Senhor foi misericordioso e absorveu aquela mulher. Não que o Senhor concordasse com o pecado dela, como que o Senhor não concorda com o pecado de ninguém, mas o Senhor, meu Deus, viu, ó Deus, que aqueles que queriam matar ela, que aqueles que queriam, meu Deus, condenar ela, eram tão errados, tão pecadores, ó Deus, talvez mais pecadores do que ela, ó Deus. E quando o Senhor colocou eles na balança, eles viram, meu Pai, o tamanho da trave que tinha no olho deles, e queriam tirar o cisco de outra pessoa.
Pai, nos ajuda a ser misericordioso com as pessoas, nos ajuda a ver os nossos próprios defeitos, nos livra das acusações do diabo, que a tolerância, meu Pai, ó Deus, em relação à hipocrisia seja zero, a tolerância nossa, meu Pai, com nós mesmos, meu Pai, em relação a falsos julgamentos seja zero, que possamos cortar esses falsos julgamentos da nossa mente, do nosso coração, meu Pai, em relação a outras pessoas, ó Deus, e que possamos olhar com amor. Leva o teu povo para casa, guardado, protegido, dê a todos uma noite de paz, é o que eu oro, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, os que credes, amém? Que Deus abençoe você, e tenha uma noite e um final de semana abençoado, em nome de Jesus, amém? A pastora Luciene pediu para avisar que amanhã 3h30 tem evangelismo com arrecadação de alimento. Sucesso, 1 milhão de bênçãos, querido.